Fala, jovem de sucesso! Você sabia que a sua comunicação e o sucesso dela é muito mais do que as palavras que você planejou dizer ou que você estruturou em ideias para poder dizer a uma pessoa ou uma plateia? Na verdade, um estudo apontou que 55% do sucesso de uma mensagem que é transmitido, ele está ligado diretamente não àquilo que nós falamos, mas à nossa linguagem corporal. Por isso, se você quer ter sucesso na vida, se você quer desenvolver sucesso na vida, fique nesse vídeo e veja até o final para você potencializar esse sucesso. Meu nome é Patrick e você está na Escola SESI. E nesse vídeo nós vamos trabalhar a linguagem corporal. Vamos trabalhar fundamentos, pontos-chave para que a gente desenvolva uma linguagem corporal assertiva e eficaz e que atinja para nós o sucesso que nós almejamos. A linguagem corporal, afinal, o que é ela? O que é a linguagem corporal? Ela é a parte não verbal da nossa comunicação. Nós temos uma mensagem a ser comunicada, seja para uma pessoa, duas pessoas, para uma plateia, para colocar para diversas pessoas, nós temos uma mensagem a colocar. E a linguagem corporal é a parte não verbal daquilo que nós expressamos. A gente deve entender que ela também transmite a informação que nós passamos. Por exemplo, se eu quero te dizer, por favor, pegue aquele copo para mim. Veja, gestos assertivos, mas eu digo para você, por favor, pegue aquele copo para mim. Ou então, se eu paro diante de alguém e não uso a linguagem verbal, me torno um frio. Um frio é caixa de som que ressoa um som. Olha, você deve entender que a linguagem corporal ela é importantíssima para você. Perceba, uma coisa fria, uma coisa sem expressão, uma coisa que não transmite energia, é uma coisa que as pessoas não estão buscando. Elas não estão buscando essa frieza, elas não estão buscando essa ausência de energia, essa ausência de vida. As pessoas estão buscando vida. As pessoas estão buscando vida e vida em abundância. Então, a gente deve entender que ela é um complemento poderoso da nossa mensagem, da nossa linguagem verbal. Ela atua diretamente em como nós somos percebidos. Ela pode enfatizar, ela pode potencializar a mensagem que nós temos, ou ela pode destruir totalmente, ela pode atingir de maneira negativa. Por favor, pegue aquele copo para mim. O que a pessoa vai pensar? Ou então, não é para pegar aquele copo. Se você fala isso para uma criança, se você tem filho ou se você conhece uma criança, está ali querendo falar para ela, não é para você pegar aquilo. Sua mensagem está comprometida, gerou uma incoerência, gerou uma dúvida na cabeça da criança. Afinal, é para pegar ou não é para pegar? Só que eu preciso te dizer uma coisa. Tem gente que não faz bom uso da linguagem corporal porque acha que é uma encenação, tanto para mais quanto para menos. Tem gente que não usa nada, quer ficar travada, amarra as mãos, amarra tudo, e acha que é uma encenação, acha, nossa, isso é muito artificial, isso... Não, não é. Eu moro em Goiás e algumas pessoas no meu estado, elas conversam com as mãos. A gente tem muito isso de se expressar, de colocar a linguagem corporal, é muito comum para nós. Não sei como é aí no seu estado. Comente com a gente aqui abaixo como que é. Mas perceba, a gente tem uma brincadeira de dizer que se amarrar nossas mãos, a gente não consegue conversar em algumas situações. Então perceba, ela não é uma ensinação, ela não é um faz de conta, ela exige coerência. Aquilo que eu estou falando tem que condizer com aquilo que eu estou expressando com a minha linguagem corporal. Perceba, não pegue aquele copo. Ou então, pegue aquele copo, por favor, e você olha para a pessoa e faz um gesto contrário daquilo que você está falando. É incoerente. Quais são os benefícios diretos de aplicar uma linguagem corporal? Em primeiro lugar, ela enriquece nossa comunicação, a maneira como as pessoas vão entender. A gente poderia dizer que a linguagem corporal ela é como se fosse um transmissor, um potencializador da mensagem verbal que nós temos. Nós temos uma ideia, nós temos uma persuasão, nós temos uma comunicação para fazer para alguém ou para uma plateia e ela potencializa, ela nos dá um caminho
mais forte, um caminho potencializado. A partir do momento que eu digo, por favor, pegue aquele copo para mim, você já está expressando, você está persuadindo a pessoa a fazer aquele ato, você está transmitindo positividade, você está transmitindo exatamente o que a sua fala está fazendo chegar até lá. É interessante porque a gente deve investir nela, porque a todo momento as pessoas estão nos lendo. E se você quer saber disso, basta você se analisar um pouquinho e você vai perceber que você também está lendo as outras pessoas. A linguagem corporal, tudo aquilo que nós expressamos através dela, a maneira como nós transmitimos quem nós somos, o nosso subconsciente está captando o que os outros estão transmitindo a todo momento. Se a pessoa anda com uma postura ruim, se a pessoa anda com a cara amarrada, a gente já começa a julgar aquela pessoa. Entenda, o preconceito, ele está na pessoa e como instinto de defesa. A gente percebe esse preconceito que a gente vai formando sobre as pessoas por aquilo que ela tem ali, e você não deve ignorar que isso é do ser humano. Isso é uma parte que nós não controlamos, está no nosso subconsciente. Lógico, não confunda esse preconceito com a discriminação racial e etc. que pode acontecer. Isso que eu estou te falando é de subconsciente. É aquilo que as pessoas começam a formar no momento que te veem. Elas te veem e elas começam a fazer um julgamento sobre você, assim como você também. Isso é um instinto de defesa. Isso nos comunica. Isso é um instinto de defesa do cérebro para não perder tempo, para fugir de situações de perigo. Isso é um instinto de defesa. A gente quer fugir daquilo que é perca de tempo, que perde, que rouba a nossa energia. Por exemplo, uma pessoa com a cara amarrada, emburrada, que anda ali com uma postura ruim. Muitas vezes nós não queremos nos aproximar dela, nós não queremos conversar com ela, porque parece que é uma pessoa morta, que vai sugar a sua energia, que vai vir reclamando, que vai vir com coisas que você não quer ouvir. Isso é um instinto de defesa, percebe isso? Então veja, nós devemos investir nela porque é como nós estamos transmitindo para pessoas quem nós somos, o que nós queremos, o que nós fazemos, nossas roupas, nossa cara, nossa postura, tudo aquilo que nós somos, nós estamos transmitindo aquilo que nós almejamos para a pessoa e a pessoa está interpretando. Talvez as nossas intenções são diferentes daquilo que nós transmitimos, percebe? Tem que haver coerência. Senão, a gente vai acabar tendo um fracasso e não um sucesso nessa nossa caminhada. Ela é a fonte de maior impacto na mensagem, como eu já te disse no começo desse vídeo. 55% do sucesso da nossa mensagem ele está na nossa linguagem corporal. E a gente deve ter todo o cuidado do mundo, porque ela não é somente quando nós estamos falando. Nós a usamos também quando nós estamos escutando as outras pessoas. E isso influencia diretamente em como as pessoas podem gostar ou não de nós, porque a gente transmite algo para elas. E por isso eu quis trazer hoje para você 3 pontos-chave para a gente trabalhar nossa linguagem corporal. 3 bases, 3 fundamentos, 3 colocações que vão começar a construir o grande edifício da sua linguagem corporal eficaz, afetiva, assertiva e que gera sucesso para a sua vida. Primeiro deles, postura e gestos. Pessoal, nós precisamos desenvolver uma postura ereta. Uma postura ereta, segundo os estudos, ela influencia em primeiro lugar nem tanto aos outros, apesar de influenciar bastante aos outros, mas em primeiro lugar a maneira como nós nos percebemos. A postura ereta comunica para nós segurança, para nós mesmos, comunica para nós segurança e coloca para nós força, coloca para nós poder, nos coloca num novo patamar de autoconfiança. Nós precisamos sim desenvolver uma postura ereta, precisamos levantar os nossos ombros, colocar eles para trás, colocar as costas eretas e andar nessa postura. Postura cursiva é postura que transmite derrota, em primeiro lugar para nós. Se nós andamos dessa maneira, nós já vamos nos considerando derrotados. E perceba, isso não parte somente de nós pensarmos primeiro. Levanta a tua postura e você vai começar a perceber que você vai transmitir para o seu subconsciente aquilo que é necessário, autoconfiança e falar, eu posso ser um vencedor, eu posso ser uma pessoa de sucesso. Em segundo lugar, sim, uma postura ereta transmite também para quem nos escuta energia, vida, segurança, faz com que as pessoas possam, em até certo momento, querer
ouvir aquilo que nós temos para falar. É lógico que em alguns momentos uma postura ereta pode transferir autoridade demais para os outros. Não devemos acabar com a postura ereta? Não, devemos controlar todos os outros pontos e entender toda a nossa linguagem. O outro ponto essencial dessa técnica de postura e gestos é os nossos gestos. Os nossos gestos eles têm que ser firmes, mas têm que ser controlados. Eu não posso ficar aqui o tempo todo falando assim, com a mão e etc, e vai e vem, e aí acaba e gesto. A gente tem que ter toda uma colocação coerente e equilibrada dos nossos gestos. Eles têm que estar em coerência com aquilo que nós falamos. Por exemplo, não pegue aquilo para mim. Não é incoerente eu fazer um sinal de positivo para uma negativa que eu estou querendo transmitir e vice-versa. Então perceba, a gente deve regir os nossos gestos como um maestro rege uma orquestra, com toda a colocação. E perceba, os nossos gestos, eles são sim a maestria da nossa comunicação verbal. Eles fazem com que a nossa comunicação verbal ela se torne música através dos nossos gestos. Nós somos os maestros da nossa comunicação verbal. A nossa voz, que é a música da nossa alma, que é a música do nosso pensamento, é regida pela maestria dos nossos gestos, da nossa colocação, da nossa linguagem corporal. Que interessante isso, né? Isso passa segurança? Passa. Passa segurança daquilo que a gente está falando. Passa também energia daquilo que a gente está falando, por isso deve ser equilibrado. Energia demais dá choque, energia demais afasta. Tudo que é demais passa. Só que ele nos ajuda a enfatizar os pontos importantes que nós temos para passar. Veja, a pessoa vai captar que aquilo é importante, ela vai gerar mais atenção naquele momento em que você está falando com aquele gesto assertivo, que é colocado de maneira correta. Isso é fantástico de se aplicar na sua vida também. Agora, um ponto da postura e do gesto, nós devemos respeitar o espaço pessoal das pessoas. As pessoas têm um espaço ali pessoal, onde ela não aceita ser invadida. Nós devemos começar a perceber isso. Isso é uma coisa que a gente deve começar a testar na nossa vida. Em primeiro lugar, se imagine você em um lugar e uma pessoa está se aproximando de você. Vai imaginando que ela está ali a 10 metros de você, ela está vindo na sua direção. Existe um espaço onde você começa a se preocupar já com ela, mas você está aceitando que ela venha. Existe um segundo espaço onde ela pode parar e conversar com você e você vai conseguir conversar com ela sem se sentir invadido. Vai imaginando isso, fecha seus olhos, vai imaginando você conversando a uma certa distância onde você tem segurança. Só que existe um ponto que ela chega muito perto de nós e que nos incomoda. Eu não quero essa pessoa tão perto de mim. Entenda, se você tem esse instinto, o outro também tem. E você deve cuidar para não invadir. Você pode começar a praticar isso no seu dia a dia e olhando para as pessoas e se aproximando. Você vai perceber que em algum momento, você vai conseguir perceber, olhando para aquela pessoa, que em algum momento ela ficou desconfortável, que ela ficou um pouco mais nervosa, talvez pelas mãos, talvez pelos olhos, talvez pela inquietude que ela pode ficar, que ela não estava antes. Isso é um instinto animal. Ali você vai ativar uma coisa terrível que você nunca pode querer ativar nas pessoas, o instinto animal de sobrevivência. Ela tem duas opções nessa hora, em que ela se sente atacada por você. Ou ela luta, ou ela foge. E eu te pergunto, você está querendo gerar isso na pessoa? Ela vai querer lutar contra você ou ela vai querer fugir de você? E não é isso que você quer. Isso é muito semelhante aos animais. Quando a gente está ali se aproximando de um animal e você percebe que você vai se aproximando ali, por exemplo, de um macaquinho. Vai se aproximando até o momento que ele foge. Você invadiu o espaço pessoal daquele macaquinho. Bem, não que as pessoas sejam macacos, mas nós carregamos esse instinto animal de sobrevivência em nós. Não queira despertar o instinto lutar ou correr. Não queira, não invada o espaço pessoal da pessoa. Então nós entramos no segundo tópico, no segundo ponto das técnicas para desenvolver, para começar a lançar uma linguagem corporal na nossa comunicação. E ele é contato visual.
contato visual com as pessoas que nós conversamos, contato visual com aqueles que nós direcionamos a nossa fala. Primeiro ponto que a gente trabalha dentro desse contato visual, primeira consideração que a gente faz, é olhos nos olhos. A gente deve buscar o contato visual colocando o nosso olhar no olhar da pessoa. Enquanto nós falamos, enquanto ela fala, nós devemos buscar esse contato visual, porque ele demonstra interesse por aquela pessoa que escuta ou por aquelas pessoas que nos escutam. Ele demonstra que a gente está dando respeito e que a gente merece respeito necessário para aquilo que nós estamos falando. Quando nós damos esse contato visual, e o ponto alto desse contato, olhos nos olhos, ele certamente é a demonstração de sinceridade naquilo que nós expressamos. Olhar nos olhos das pessoas faz as pessoas acreditarem muitas vezes que aquilo que a gente está falando é verdade, sincero. Isso porque uma pessoa que costuma mentir, qual que é a reação que ela costuma ter? Fugir o olhar do aquilo da pessoa com quem ela conversa, da pessoa para quem ela mente. Isso é uma coisa comum entre aqueles que mentem. Qualquer pessoa que faz leitura corporal vai mencionar isso já é um conhecimento nosso muitas vezes. Isso sem ninguém falar para nós, sem nós estudarmos, já é uma percepção nossa. A gente costuma dizer que os olhos são o espelho da alma e muitas vezes a gente percebe que quem foge está querendo esconder o seu interior. Quem foge o olhar está querendo esconder algo para dentro, não quer que aquela outra pessoa penetre aquilo que ela tem. Perfeito? Como que a gente pode começar a desenvolver esse contato visual de olhos nos olhos? Tem uma técnica muito bacana que você pode começar a aplicar imediatamente na sua vida, que é colocar para você, olha, eu quero descobrir a cor dos olhos das pessoas. Passe um dia descobrindo a cor dos olhos das pessoas com quem você convive, com quem você conversa. Você pode fazer isso como um game mesmo, como um jogo para você ali durante o seu dia. Se você tiver até dificuldade de decorar isso, brinca com isso, faz o seguinte, faz uma contagem de quantas pessoas com olhos castanhos, com olhos claros, azul, verde, com olhos escuros, seja preto, seja um castanho mais escuro. Brinca com isso durante o seu dia, passa um dia todo e você vai perceber que ali você vai começar a desenvolver o contato visual, mas não só isso. Você vai conseguir ter uma melhor comunicação com as pessoas que você encontra no dia a dia. E bem, e com a nossa plateia, se nós estivermos falando ao público, vá mirando algumas pessoas. Quando você for desenvolver um ponto específico, uma ideia específica ali em um curto espaço de tempo, mira numa pessoa, não precisa apontar, não precisa falar, olha para ela e fala como se você estivesse olhando ali para ela. Agora, nunca tente ficar olhando por cima da plateia, olhando aqui para o alto, olhando por cima deles, sem mirar o contato visual com ninguém. Vá olhando nos olhos das pessoas, vá expressando sinceridade. Se você conseguir contato com todos aqueles, que bacana, você vai ter conseguido se conectar com todas aquelas pessoas. Agora, um segundo ponto, um contraponto para isso, é que a gente deve fazer uma variação nesse olhar. A gente não pode chegar aqui com a pessoa e, olha, tudo bem, como você tá? Tá bem? E ir conversando com essa pessoa, olha, a gente foi lá tal dia, tudo mais. E isso começa a ser um pouco evasivo, você começa a invadir o espaço, você começa a invadir o espaço da pessoa, perdão. E isso a gente tem que ter um cuidado tremendo, porque a gente pode gerar o sentimento de pressão na pessoa e despertar aquele sentimento de lutar ou fugir que a gente acabou de mencionar. Então, cuidado com isso. A gente deve buscar ir fazendo uma variação, olha na boca da pessoa, olha com todo cuidado para que não se torne também um medir, ficar de cima a baixo. Calma, também não é esse o caminho. Você deve ter uma variação, olhar para a pessoa, olhar talvez para aquilo que ela segura, se ela aponta, olha, volta o olhar, busca de novo o contato visual, mas cuidado com o olhar o tempo todo nos olhos da pessoa. Isso pode ser um pouco evasivo. Eu mesmo já passei por situações, eu tinha umas certas pessoas que cumprimentavam dessa maneira que eu tinha uma certa cisma, parecia que era muito forçado, a pessoa chegava para nos cumprimentar, a mão ia, o olho o tempo todo nos olhos. Voltava, conversava, e a pessoa sem expressão, a pessoa sem só olho no olho. Aquilo às vezes me dava uma pressão.
E olha, isso desperta de verdade nas pessoas. A gente fica com vontade de sair daquela conversa. Você fala, essa pessoa aqui tá me secando, essa pessoa aqui tá botando pressão em mim, essa pessoa aqui tá querendo sugar minha energia, essa pessoa aqui tá querendo falar alguma coisa pra mim que eu não quero. A gente tem que ter cuidado com isso para uma comunicação de sucesso, para uma comunicação assertiva. Tome todo o cuidado do mundo com isso. Tome todos os detalhes necessários para que você também não mantenha. Busque a variação desse contato visual. Não o tempo todo aqui, olho no olho, botando pressão, ainda mais invadindo o espaço pessoal daquela pessoa. Isso, tome todo o cuidado do mundo. Agora, o terceiro ponto desse contato visual, cuidado, evite os olhares evasivos. Aqui, aquela primeira dica é muito importante, novamente aqui, essa que eu disse para vocês de tentar descobrir a cor dos olhos das pessoas com quem você conversa. Porque talvez a gente comece a conversar com a pessoa e a gente olhe para ela e quando ela vai direcionar o olhar para nós, para a gente fazer um contato visual, a gente se esquiva. A pessoa vai falar, a gente, opa, a gente está aqui olhando para a pessoa, a hora que a pessoa vai olhar, a gente disfarça o olhar bem rapidamente. Isso é um olhar evasivo. Isso aqui gera desconfiança na pessoa. Dá ar que nós estamos querendo mentir, ou que nós estamos escondendo algo, ou que nós estamos tramando algo contra aquela pessoa. E demonstra desinteresse. O olhar evasivo ou não manter contato visual com a pessoa enquanto a gente conversa. Por exemplo, a pessoa está aqui falando, ou a gente está falando, e eu estou olhando para lá o tempo todo, mirando meu olhar em outra direção, e aqui a pessoa está aqui conversando, aí a gente está aqui conversando, chega outra pessoa por ali, a gente vai acompanhando aquela pessoa e está aqui conversando com ela. Cara, que coisa terrível. A pessoa fala, essa pessoa não queria estar aqui comigo. Se alguém estiver fazendo isso com você, você vai querer falar, não, pode ir, vai. Você não está querendo estar aqui conversando comigo, pode ir, tranquilo. A gente fica com um sentimento de desinteresse, de que aquilo que a gente está falando não agrada a pessoa, de que ela não quer saber. Cara, que coisa terrível é o sentimento de a gente gerar rejeição, de gerarmos rejeição nessas pessoas que nos escutam. Terrível. Tome todo o cuidado do mundo com os olhares evasivos. Ele não acrescenta nada. Ele só desconstrói talvez algo bom que nós tenhamos feito em nossa preparação para dialogar ou em qualquer outro ponto. Talvez a nossa construção de linguagem corporal estava bacana, mas o olhar evasivo vai destruir tudo isso. E por que eu falei para você que era importante aquela primeira dica sobre buscar a cor dos olhos? Porque talvez a gente faz o olhar evasivo não porque a gente está querendo ter desinteresse na pessoa, mas talvez por causa da nossa timidez. E a partir do momento que nós criamos um jogo, nós damos um motivo para nós mesmos para vencer essa timidez. Nós damos um motivo, nós criamos um motivo para nós lutarmos contra esse nosso medo que deve ser superado, como a gente já falou aqui anteriormente nesse canal. Então perceba isso, que bacana é a gente buscar esse contato visual na medida, esse contato visual assertivo com as pessoas. Isso acrescenta muito na nossa linguagem corporal enquanto nos comunicamos, seja com uma, duas, com algum pequeno grupo de pessoas, ou seja, enquanto nós discursamos, enquanto nós fazemos uma apresentação, seja numa reunião de trabalho, seja numa reunião de escola, seja a uma plateia maior, um discurso, uma apresentação, uma palestra, etc. Contato visual é fundamental. Mostrar que a gente está querendo se conectar com as pessoas. Outro ponto é o uso de expressões coerentes. A gente vai falar um pouco sobre isso e a gente agora vai tocar em outros pontos. O primeiro ponto, expressões. Nosso sorriso. Cara, que poder tem o nosso sorriso para gerar conexão emocional com as pessoas, para transmitir energia, para mostrar para as pessoas que nós estamos abertos, que nós estamos aqui prontos para elas, que nós queremos esse contato. Rapaz, aqui a gente volta naquilo que a gente tem falado, a gente busca a nossa comunicação é para que a gente tenha um bom relacionamento com as pessoas, para que nós possamos ter sucesso. Sozinho ninguém obtém sucesso. O que nós queremos é nos conectar, nós queremos criar relacionamento saudável com as pessoas. Então perceba, o nosso sorriso é um cartão de visita eficaz. O nosso sorriso é um cartão de visita que penetra, que chama, que pode se tornar um imã. Então veja, o nosso sorriso
Não quando ele é cara de tolo, não, mas o nosso sorriso, um sorriso aberto, um sorriso sincero, um sorriso que não é forçado. Não é um sorriso forçado, mas a gente consegue gerar um sorriso sincero. Ele passa sinceridade, ele passa abertura, ele passa energia, ele cria essa conexão emocional com as pessoas. E a gente deve desenvolver técnicas para que nós possamos ter sorriso no rosto quando nós vamos nos conectar com as pessoas. Uma boa técnica é a gente encontrar momentos na nossa vida que nos fez rir, que nos fez feliz, momentos alegres em nossa vida, momentos em que nós damos risadas, carregar ele na nossa mente e voltar a rir daquele momento, voltar a rir daquela situação e dizer: "É isso, que engraçado", falar para nós mesmos, até que esse sorriso surja em nós e a gente possa dar um sorriso sincero para as pessoas, um sorriso verdadeiramente sincero para as pessoas. É isso que a gente deve apresentar, nosso cartão de visita para as pessoas. Coloca um sorriso sincero nos seus lábios para um primeiro contato ou até mesmo para chegar em um palco em qualquer momento. Baita de um cartão de visita. Agora, a nossa expressão facial ela deve ter coerência com aquilo que nós falamos. Eu não posso dizer, por exemplo, estou aqui querendo passar para as pessoas um momento alegre, um momento feliz, um momento divertido e falar: olha, foi tão divertido aquele momento. Nós rimos muito, nós nos alegramos. Você consegue sentir essa alegria? Então veja, eu também não posso ficar aqui com a cara, com o sorriso, etc. E falar: nossa, que momento triste aquele. Aquele momento penetrou o meu coração e foi mais doído que eu vivi na minha vida. Não tem coerência. Percebe isso? A gente precisa criar coerência, a gente precisa criar uma conexão entre a nossa face, entre nossa expressão facial de surpresa, de alegre, de triste. A gente precisa encontrar, descobrir como são nossas expressões, mas não porque nós vamos tornar atores, não, mas deixar que aquilo que nós falamos passe primeiro pela nossa parte emocional, que aquela emoção que a gente quer expressar para as pessoas seja carregada em nós, para que naturalmente o nosso rosto consiga expressar isso aos outros, toda a nossa face aos outros. Então perceba, esse é um cuidado maravilhoso que nós podemos ter, que a nossa expressão facial ela tenha coerência com aquilo que nós falamos. E o último ponto, o ponto da escuta. Nós devemos ter cuidado com nossa expressão facial no momento em que as pessoas estão falando a nós. Busque demonstrar interesse. Busque com seu rosto. Quando a pessoa fala algo que era para surpreender, quando fala algo que te surpreende, levantar as sobrancelhas é mesmo. Mostre interesse, o contato visual, mantenha com ela, demonstre interesse, se possível de vez em quando acene a cabeça para mostrar que você está entendendo, pode balançar os ombros, vire-se para a pessoa, direcione para a pessoa que fala, aponte o seu coração para ela, coloque na pessoa aquilo que você tem e é naquele momento para que ela possa perceber que você está aberto para ela. E por fim, fechando aqui, depois de falarmos sobre essas 3 técnicas, eu quero te convidar a começar a praticar elas. Seu caderninho estava aí? Esse vídeo você assistiu anotando tudo? Se não, volte, assiste mais uma vez, anote tudo. Terminando esse vídeo, não vá para o próximo vídeo. Reflita um pouco, pense como você pode agregar valor com tudo isso que eu trouxe para você hoje. São coisas tremendas que têm o poder de gerar sucesso na sua vida. Nós falamos sobre uma base, um fundamento aqui. São coisas básicas aqui que a gente deve começar a aplicar na nossa vida na questão de linguagem corporal. Carrega isso para você. Recapitulando, nós falamos sobre postura, sobre os gestos. Postura ereta, gestos firmes e controlados, e respeitar o espaço pessoal da pessoa. Nós falamos sobre contato visual, olho nos olhos, variação do contato e falamos também sobre evitar olhares invasivos. E falamos por último sobre as expressões coerentes. Um sorriso como cartão de visita, como abertura para demonstrar para a pessoa que você está ali com algo bom para ela e também a atenção, usar a expressão facial com coerência na nossa fala e com atenção quando nós escutamos. Expressão facial é fantástica para demonstrar aquilo
que nós falamos e para demonstrar para a pessoa que nós temos interesse, que ela é interessante, fazer aquela pessoa sentir vontade de conversar com você, sentir vontade de estar ali com você, beleza? Você pode e deve começar a aplicar. Por isso, pare, reflita, comece a aplicar agora mesmo. Talvez você queira começar pelo olhar. Já começa amanhã, no seu dia, descobrindo qual é a cor dos olhos das pessoas com quem você convive. Talvez você já queira ajustar sua postura ereta, ombros para trás, fazer uma brincadeira com você, buscar algo que te faça recordar. A todo momento que você se vê cursivo, virado para frente, com o ombro para cá, voltar, postura ereta, se posicionar e ver a confiança brotando em você. Ver como o seu cérebro vai disparar hormônios para autoconfiança nesse momento. Seu sorriso, treinar para que o seu sorriso seja sincero, da maneira que eu te ensinei nesse vídeo. Então, eu te aguardo aplicando essas coisas e volte para comentar o sucesso que você obteve ao aplicar essas técnicas. Se você gostou do conteúdo, se você sente que tem alguém e você tem alguém que pode compartilhar nesse momento, pense aí quem é que poderia escutar isso. Talvez é mais de uma pessoa. Compartilha com ela, curta e siga esse canal para continuar recebendo conteúdos que vão te levar a um sucesso na sua vida de estudante, relacionamento profissional, pessoal, todas as áreas, pois se comunicar é a fonte do sucesso da pessoa. Por isso, jovem de sucesso, te aguardo no próximo vídeo.